Muito bem, então vamos lá. Vamos dar sequência ao estudo, né, do Evangelho de Mateus, do Novo Testamento. Nós estamos no capítulo 4, né, quando Jesus está começando o seu trabalho, né? Jesus está iniciando a sua tarefa, a sua missão aqui na Terra, né? E nós vimos a respeito do batismo. Deixa eu só lembrar uma coisa. A gente chegou a terminar, né? Aquela questão. Ah, sim, a gente terminou. A questão do batismo, né? Que a gente estava falando lá e tal. Tá, ok. Agora é isso mesmo, o início da proclamação do reino pela Galileia, né? Ele estava morando na Galileia. Essa parte a gente encontra também em Marcos e em Lucas, tá? Tem algumas partes que a gente encontra em todos os evangelhos, outras a gente só encontra num deles, né? Os outros não citaram a respeito daquele assunto, então tem essa variação, né? Então, continuando, no capítulo 4, versículo 12. Ao ouvir que João fora entregue à prisão, né, retirou-se para a Galileia. João, no caso, o Batista, né? João, ele fora pego, né? Nós não vamos entrar nessa questão propriamente agora, depois a gente vai falar sobre isso, né? Mas ele foi pego... porque ele estava falando algumas questões que incomodaram, né, pessoas importantes do governo ali, da Palestina, né? Então, ele foi pego e depois acabou sendo degolado, né? A gente sabe isso através do pedido da Salomé, né? Fez aquela dança lá para o rei, né? E o rei prometeu que faria qualquer coisa se ela dançasse, né? E ela fez aquela dança e a mãe dela, né, pediu que cortasse a cabeça de João Batista. Tá? Então, João Batista tinha sido entregue e Jesus, ele ouviu isso, né, porque os dois sabiam do trabalho que eles precisavam realizar. João viria primeiro e depois Jesus dar continuidade. Né? João Batista, ele veio preparar os caminhos de Jesus. Então eles tinham uma tarefa. E muitas das pessoas que seguiram Jesus já estavam seguindo João. Muitos que passaram a seguir Jesus já estavam ouvindo João falar. Já estavam se sintonizando com a mensagem que ele trazia. Né? Então já havia um ambiente mais predisposto por parte de algumas pessoas, porque João estava preparando, e a função dele era essa mesmo. Essa era a função dele, preparar as pessoas para depois seguirem Jesus, né? Assim, deixando Nazara, ou Nazaré, né, foi morar em Cafarnaum, à beira-mar, no território de Zabulon e Neftali. A gente já viu o mapa aqui da região, né? De Nazaré e tal. Vou mostrar de novo aqui, né? Não sei se vai dar para ver, né? A Nazaré aqui, ó. Então esse pontinho vermelhinho aqui, né? E aí ele foi para a região de Cafarnaum, tá? Aqui são várias cidades à beira do mar da Galileia, né? Ou Lago de Genezaré, como era conhecido. O Mar da Galileia porque era muito grande, então as pessoas parecia um mar, né, de tão grande que era. Tá? Então, continuando aqui, né? Então foi para a região de Zabulon e Neftali, né? Para que se cumprisse o que foi dito através de Isaías. Né? Para que se cumprir o que fora dito através do profeta Isaías. Terra de Zabulon e terra de Neftali,
caminho do mar, do outro lado do Jordão, Galileia das nações. Né? Isaías, nas suas profecias, ele já falava da importância dessa região. Né? Agora, o que tem a ver terra de Zabulon e terra de Neftali? Né? O que é isso? Né? Então, eu fui fazer uma pesquisa, só curiosidade isso aqui, pessoal. Esse aqui é um mapa das 12 tribos de Israel, tá? Chamadas 12 tribos de Israel. Então, isso aqui, cada divisão dessa aqui é uma tribo. Esses aqui eram os filhos de Jacó, que depois passou a ser conhecido como Israel. Tá? O Jacó passou a ser conhecido como Israel. Né? Então, isso aqui são os 12 filhos de Jacó. Tá? Chamadas as 12 tribos de Israel. Inclusive, aqui se a gente for contar, dá 13, tá? Porque, na verdade, teve dois netos que foram considerados como filhos. Tá? Então, são considerados aqui, se não me engano, 13 tribos aqui. Tá? Então, são regiões. Essa região aqui, Naftali e Zabulon, é justamente aqui a região de Cafarnaum, do lago de Genezaré, né? Por isso que fala Zebulon e Naftali, a importância dessa região, Galileia das nações, né? Seria conhecido, né? Quem diria, né? Que a Galileia é uma região tão pequenininha, de pescadores, né? De cultivadores de hortaliças, tal, se tornaria conhecida no mundo inteiro, né? Justamente por causa da presença de Jesus, né? Aqui eu coloquei também só a título de curiosidade, né? Aqui, o Abraão, né, e a Sara tiveram o filho, o Isaac, e junto com a Rebeca tiveram Esaú e Jacó. Aí o Jacó, ele lembra da Raquel, né, que a gente contou a história da Raquel? Então era a esposa dele. A Bila, a Lia e a Zilpa eram servas. Que a Raquel, que era infértil, lembra que a gente falava sobre isso? A Raquel era infértil, então ela permitiu que o marido dela, que o Jacó, tivesse filho com as servas dela. Tá? E aí você vê que a maioria dos filhos não eram os filhos do Jacó e da Raquel, né? Era com a Zilpa, com a Lia, né? Todos esses daqui, o Gad, o Asser, o Ruben, o Simeão, o Levi, Judá, Isacar, Zebulon, José, Benjamim, isso aqui é o José do Egito lá, famoso. Dan e Naftali. Todos esses são as tribos, né, que a gente estava falando agora há pouco. Tá? As tribos de Israel, porque o Jacó passou a ser chamado de Israel a partir de uma certa época da vida dele. Tá? Só curiosidade. Né? O povo que está assentado, isso aqui faz parte dessa profecia de Isaías, tá? Terra de Zabulon e terra de Neftali, caminho do mar, do outro lado do Jordão, Galileia das nações. O povo que está sentado na treva viu uma grande luz, e aos que estão sentados na região da sombra e da morte, uma luz raiou. Você vê, o Isaías, ele era, né? Ele tinha uma capacidade muito grande de prever os acontecimentos, né? Desde então, Jesus começou a proclamar e a dizer: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Você vê que a mesma coisa que o João Batista falava, aí o Jesus começou a falar. Como se fosse, olha, eu estou dando continuidade ao que o João fazia. Existe uma relação entre nós, existe, né, uma sintonia do trabalho dele e o meu trabalho. Então, arrependei-vos, né, pois está próximo o reino dos céus. Como a dizer, estamos dando continuidade ao que João fazia. Né? Inclusive, não sei se em Mateus que cita, eu acho que em outros evangelhos que vai citar, né, que alguns discípulos de João estava preso, ele mandou alguns discípulos irem perguntar para Jesus se ele era aquele que havia de vir. Porque João já estava ouvindo falar que tinha uma pessoa lá fazendo umas coisas diferentes, falando umas coisas diferentes. Aí João falou para os discípulos dele, vocês vão lá perguntar
se ele era aquele que havia de vir. E aí eles foram perguntar para Jesus. E Jesus falou assim, olha, diz para João que os cegos vêm, os coxos andam, né? Então, é do sinal deles, quer dizer, né, as curas, o ensinamento, né, é proclamado o reino de Deus. Então, era o sinal entre eles para que João ficasse tranquilo que ele já estava ali fazendo o trabalho dele, que ele já havia começado o trabalho mais intenso dele, né? Aí os primeiros 4 discípulos, né? Enquanto circulava junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, lançando a rede circular no mar, pois eram pescadores, né? Então Pedro, né, que acabou se tornando a pedra, né, uma das pedras mais importantes ali entre os seguidores de Jesus, né, se tornou ali o ponto de união dos vários discípulos de Jesus, né? E eram pescadores, era uma região de pesca, né? Eram pessoas simples, pessoas do povo. Mas muitos já estavam ouvindo João. Muitos já estavam, de vez em quando iam lá ver João falar, ouvir o ensinamento dele, já estavam ouvindo à distância. Pela reação das pessoas, quando Jesus chamava as pessoas para participar, né, para ir com ele no seu trabalho, a gente percebe que já havia uma certa predisposição. A gente percebe que, embora o magnetismo de Jesus, a força moral de Jesus, mas parece que já havia uma predisposição no ânimo de algumas pessoas para aceitar o convite dele, né? E diz-lhes, né, vinde após mim, e vos farei pescadores de homens. Quer dizer, chamou os 2 para se tornarem pescadores de homens, não mais de peixes, né? Eles, deixando imediatamente as redes, seguiram-no. Você vê que coisa, né? Imediatamente deixaram as redes, falaram, vem, vou transformar vocês em pescadores de homens. Será que a gente deixaria, né? Deixaria as redes, né, pessoal? Imediatamente, e vamos que vamos, né? Será que a gente faria assim? Né? Então, talvez se a gente já estivesse predisposto, a gente está ouvindo falar do Divaldo lá, o Divaldo, né, está assistindo umas palestras de vez em quando na internet, ou em Londrina e tal, aí de repente aparece o Divaldo aqui, né? A gente já ouviu falar, o Divaldo fala, vem que eu vou precisar de vocês aqui. Talvez a gente fosse, né? Olha que ainda pensar um pouco. Mas eu tenho muita coisa para fazer, dessa vez não vai dar, tal, né? Fica para a próxima, né? Mas provavelmente a gente fosse, né? Então talvez, é uma questão que eu coloco aqui, né? Talvez essas pessoas que Jesus estava chamando, tinha tudo isso do magnetismo dele, né? Da força moral e tudo mais, mas eu acho que tinha uma predisposição. E é para isso também que João Batista havia vindo primeiro, né? Para preparar os caminhos para Jesus, né? Então eles, deixando imediatamente as redes, seguiram-no, né? Avançando dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, no barco com Zebedeu, o pai deles, restaurando suas redes, e os chamou. Eles, deixando imediatamente o barco e o pai, o seguiram. Quer dizer, novamente essa questão, né? Chamou, eles imediatamente foram, né? Talvez até estivessem esperando já um chamado. A gente vê que os evangelhos, eles são resumidos. Se a gente fosse, talvez, ouvir e ver todos os detalhes da conversação entre eles, né? A sequência dos fatos, talvez a gente tivesse que ver livros e livros para a gente, né? Para a gente ter exatamente o que aconteceu. Humberto de Campos, de alguma forma, ele traz de um modo mais detalhado. Emmanuel, através lá do Paulo Estevão, também ele detalha bastante alguns aspectos, né?
Tem um livro muito bonito que eu acho assim, que é o livro Ave Luz, do João Nunes Maia, tem inclusive um prefácio do Bezerra de Menezes, meio que chancelando ali, né, apoiando o trabalho. Um livro bem interessante também e que conta a vida de cada discípulo de Jesus e as perguntas que eles faziam para Jesus em Betsaida, né? E é bem interessante também. Tem outros livros, né, que a gente vai lembrando. Fala, Sandra. Desses que reencarnaram na época de Jesus, eles foram assim convidados, preparados, enviados para isso especialmente, né, para ajudar Jesus. Né? Então, já são espíritos de luz, né? Não era qualquer um, né? Eram espíritos já que vinham com a intuição do trabalho a ser realizado, né? Tem essa também, né? Então, é uma junção de fatores, né? É a programação da reencarnação, a condição evolutiva deles, né? Fala, Inês. Igual você falou agora há pouco, se aqui chegasse o Divaldo e fizesse a pergunta, né, para as pessoas, eu acho que, se seriam seguidores, né? Uhum. Eu acho que aí vai depender do nível de evolução de cada um, verdade. se a gente já conseguiria um desprendimento material, né? Uhum. E estar totalmente voltado já para a caridade, para ajudar, né? Em vários aspectos as pessoas em geral. Sim. Sem olhar a quem. É verdade. Até porque mesmo Jesus teve pessoas que ele chamou e que não foram, né? Teve o jovem rico lá, né? Que se aproximou de Jesus e falou que ele seguia os mandamentos desde criança, tal, que procurava viver de uma vida reta, tal. Aí Jesus falou: então, já que você, né, está assim tendo uma vida tão reta assim há tanto tempo, então faz o seguinte: vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Aí pegou no bolso, né? Assim. Aí pegou no ponto fraco, né? Aí o jovem, Senhor, né? Acho que não vai dar, vai ficar para a próxima, né? Ele não seguiu Jesus, né? Porque talvez fosse a última coisa que precisasse. Né? Ele já era uma pessoa boa, cumpridora dos deveres dele, mas faltava aquela cereja né, em cima do bolo ali, faltava aquele detalhe era uma renúncia, né? E aí, no caso, ele não conseguiu se subtrair essa questão dos bens, né? Porque com certeza quem já tem essa evolução, com certeza vai viver muito mais feliz, muito melhor. Por quê? Porque já não vai sentir as influências mais, né, negativas. Sim. De tantas coisas que muitas vezes a gente ainda sofre. A gente sente no dia a dia assim que a gente vence uma dificuldade, aparece outra, né? E assim por diante. E quem tem esse nível de evolução já tem a condição de levar uma vida feliz, né? Em busca de cada vez evoluir mais. Né? E aqui cabe também um parênteses, né, que a gente tem que colocar. Não que a riqueza seja impedimento para assumir responsabilidades espirituais, né, ou para se planificar, não que a riqueza o seja, né, já que a gente falou do moço rico e tal, mas é que no caso específico dele, talvez fosse ainda a necessidade dele. Os ensinamentos de Jesus, não dá para a gente pegar situações, circunstâncias específicas e generalizar os ensinos, não dá. O Evangelho é profundamente dialético. É uma tese, uma antítese que tem uma nova tese, essa tese tem uma nova antítese e forma uma nova tese. É dialético esse processo. Então nós não podemos pegar num caso e não é para todo mundo. Então todo mundo tem que vender os seus bens e seguir Jesus. Não é. Isso seria incompatível com as nossas necessidades. Né? Não haveria nem empresários, nem pessoas que investissem em ciência, nem em progresso de forma nenhuma. Então não dá para a gente ser tão assim, né? Então, ferro e fogo nessas circunstâncias específicas. No caso do jovem rico, era provavelmente a necessidade dele. Não quer dizer que seja a nossa necessidade. Tá? Assim como a gente vai ver em vários outros casos, que
que Jesus dava soluções específicas para casos específicos. Era como que uma medicação para cada caso. Tá? Alexandre, bom dia. Oi, Cláudio, bom dia. Só por curiosidade, hoje o Divaldo é o ícone no mundo espírita, né? Certo. Uhum. O Chico nós não temos mais aqui, né? Certo. O Divaldo já está bem de idade, né? Estão falando aí que ele tem ainda, apesar de ter 3 anos aí de palestras programadas, mas Certo. qual que seria aí a próxima, a nossa referência a isso? Olha, Cláudio, a gente não sabe, né? Tem várias pessoas aí que hoje são pessoas que estão despontando como pessoas que têm bastante evidência, né? Quem Mas, sabe você, né? Ô, louco, você tá doido. Ô, louco, pelo amor de Deus. Cara. Não tô com essa bola toda não, coitado de mim aqui. Não, mas tem várias pessoas no movimento espírita que estão fazendo um trabalho, né? Não sei se a gente precisa ter um ícone, né? Mas são várias pessoas que estão produzindo, né? Então, e acredito que isso é só o começo, né? Acredito que tem seres que estão se preparando aí, e nos próximos anos, as próximas décadas, ixi, Maria, acho que nós vamos ver coisa, acho que maior do que Chico, maior do que Divaldo, acho que vem coisa bem, bem forte por aí. Então, é só uma questão de tempo, né? Acho que é só uma questão de tempo para a gente ver as coisas surgirem, né? Mas os espíritos estão vindo de Alcione, por exemplo, né? A gente sabe que são espíritos de uma condição muito diferente da nossa, né? Então, acho que vem coisa boa aí. A gente fica com aquele gostinho assim, pô, tá acabando, né? O Chico se foi, agora o Divaldo, daqui a pouco ele está indo também, né? Então a gente fica um gostinho assim, pô, tá, quem que vai substituir, né? Mas vem muita gente boa, né? Com certeza. Então, Tiago foi uma das peças fundamentais. Lendo Paulo Estevão, a gente vê que Tiago, embora ele fosse bastante apegado ainda ao judaísmo, ele foi uma das pessoas ainda que fez uma ponte muito grande. Ele foi até importante porque ele procurou fazer uma política de boa vizinhança com os judeus, porque os judeus estavam perseguindo os cristãos. E Tiago, porque ele ainda trazia muitos resquícios do judaísmo, ele foi importante porque ele acabou diminuindo um pouco a ira dos judeus para com os cristãos, né? E João, nem se fala, né? João, ele só fazendo um breve comentário aqui, né? João, o evangelista, né? E o evangelho dele talvez seja considerado o mais fiel de todos e o mais profundo de todos. Não sei nem se a gente teria condição de analisar o evangelho de João, de tão profundo que ele é, né? Isso a gente vai ver quando a gente chegar mais perto. Mas é um evangelho muito profundo dele, né? E João, ele viveu até a morte de Maria, ele viveu com Maria de Nazaré, praticamente como um filho dela, até que ela falecesse na ilha de Éfeso, né? E depois ele seguiu o caminho dele e continuou trabalhando, né? Então, são dois espíritos de uma condição muito boa, né? Inclusive, num outro evangelho, num dos outros evangelhos, a mãe de Tiago e João teria chegado, aqui não fala, no evangelho de Mateus não fala, mas a mãe de Tiago e João teria chegado para Jesus e falou: Senhor, eu queria que o Senhor recebesse os meus 2 filhos, um à sua direita e outro à sua esquerda, no reino dos céus, né? Você vê, a mãe também de João, Tiago e João, né? Não é para qualquer um que ela está pedindo, né? Não é a benefício de qualquer um, de Tiago e João, né? Mas pediu para Jesus, falou: Senhor, aqui um se assente na sua direita e outro se assente à sua esquerda. Aí Jesus pergunta assim: mas espera aí, eles têm capacidade de beber do cálice que eu hei de beber? De passar pelo que eu hei de passar? Será que eles têm essa condição? Aí eles responderam: nós temos. Né?
Aí Jesus fala assim, olha, realmente vocês hão de beber do cálice que eu vou beber, da dor, né, dos sofrimentos que ele iria passar. Mas quando eles se assentarem, um à minha direita e outro à minha esquerda, cabe ao Pai dizer, não cabe a mim. Você vê que coisa, né? Porque só o tempo é que mostraria, só o tempo, né, é que diria, só Deus que sabe se vai correr tudo bem e eles vão conseguir cumprir com a missão deles, né? Então são dois seres de alta condição, né? Eles deixando imediatamente o barco e o pai o seguiram. Alexandre. Oi, Anete. Eu acho que aí, nessa colocação, tem um ensinamento fantástico. Sim. De não julgar. Né? Tá. Nós temos essa coisa assim de julgar tudo que se vê, né? Certo, pelo exterior. Né? Jesus colocou de uma forma que não foi um julgamento, né? E da gente se antecipar também as coisas, né, Anete? Né? Da gente tentar se antecipar, às vezes de uma forma ansiosa. Né? Jesus falou, não, vamos ver uma coisa de cada vez, né? Vamos deixar o tempo dizer, né, Anete? Né? Oi, pai. Olha lá, Fábio. Oi, pai. Com respeito, por exemplo, a João e Maria, praticamente confirmou aquilo que Jesus falou na cruz depois, né? Que Maria estava toda chorosa. Ele falou, mulher, eis o teu filho, né? Isso. Dando a entender que João poderia ser filho dela, por falta dele, né? Foi um problema de adoção apoio, até né? na hora, Poderia né? ser um apoio. E né? falou, filho, eis a tua mãe aí. Né? Foi que vai acontecer depois, né? É verdade, isso mesmo. Como que aproximou mais os dois ainda, né? O João e depois Maria de Nazaré, né? E percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, proclamando o evangelho do reino, curando toda doença e toda enfermidade entre o povo. Aqui tem um detalhe interessante, né? Ele percorria toda a Galileia, o trabalho dele se iniciou ali na Galileia, né? Ensinando nas sinagogas deles. Um detalhe interessante. Né? Imagina, depois Paulo de Tarso fez isso também. Foi o que primeiro fez isso após Jesus. Ele começou a visitar as sinagogas. Imagina, por exemplo, nós somos cristãos. Imagina nós, espíritas cristãos, a gente recebeu uma nova revelação, o Espiritismo. A Boa Nova de volta de uma forma diferente que os espíritos vieram fazer com que a gente relembrasse. Né? Imagina a gente, portador dessa informação nova, a gente começar a visitar as igrejas católicas para falar sobre o Espiritismo. Olha, é uma continuação. O cristianismo foi uma continuação do judaísmo. Ele se desenvolveu, você vê que Jesus fica o tempo todo tentando fazer as ligações com o Antigo Testamento, que era estudado pelos judeus. Então ele ia nas sinagogas falar de um novo ensinamento. Imagina a gente hoje chegar nas igrejas católicas ou evangélicas e começar a falar de espiritismo. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Né? Seria difícil, né? Seria um problema, né? E era um problema. Jesus, frequentemente, ele saía fugido das sinagogas. Está nos evangelhos. Olha, o pessoal queria pegar Jesus e ele sumiu no meio do povo. Várias vezes aconteceu isso. Né? Eles falavam que ele tinha demônio, que ele expulsava os demônios porque ele era o chefe dos demônios. Os judeus falavam isso, assim como falam isso dos espíritas hoje. Né? Então, Paulo de Tarso, frequentemente, ele visitava os lugares de divulgação dele, da Boa Nova, depois, né, que Jesus faleceu, eram as sinagogas. As sinagogas eram os locais preferidos que Paulo de Tarso ia falar. Porque ele era um fariseu e ele deixou o farisaísmo para seguir Jesus. Então ele conhecia todos os argumentos dos fariseus, né? Todos os procedimentos dentro das sinagogas, só que ele começava a ensinar o evangelho. Aí o pessoal corria atrás dele, né?
tentava apedrejar e tal. Então Jesus ele ia nas sinagogas proclamando o evangelho do reino. Um dos evangelhos, inclusive, diz assim, a primeira coisa que Jesus fez, né, aqui no evangelho de Mateus, não fala aqui desse momento, né? Mas Jesus chegou na sinagoga, leu Isaías, falando sobre a vinda do Messias e tal, né? Aí ele fechou o pergaminho lá, porque qualquer um pode pegar um pergaminho, ler, né? E depois falar alguma coisa a respeito do que leu, né? Ele leu a respeito da profecia e fechou, falou assim, hoje se cumpriu essa profecia. Porque era o próprio que estava ali, né? Mas o que? O pessoal queria pegar ele. Né? O pessoal vai ser o filho do carpinteiro lá, o José, filho da Maria lá, né? Lá, né? Então não é o filho do carpinteiro, a gente conhece desde criança, tá? Aí o pessoal queria pegar ele de qualquer jeito. Então, e o pai José, qual foi a história dele? Olha, a gente não tem muita informação sobre isso, viu, Cláudio? Tem no livro Maria de Nazaré, né, no livro do Miramês, do João Nunes Maia, que fala mais a respeito, né? Mas assim, nos evangelhos aqui, mesmo Humberto de Campos e outras referências, a gente não vê muita informação, né, pai? Eu não me lembro. Se afastou de Maria também? Olha, do filho? Pois é. João parece que tinha uma condição diferente de Maria mesmo, né? Maria tinha uma condição muito, muito superior a José, né? Então, não sei o que aconteceu com ele não. Tá? Né? Maria parece que seguiu um caminho mais fiel ali a Jesus, né? A gente vê até no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, quando ele faz o comentário sobre Maria de Nazaré, até ele faz o comentário baseado em informações que ele tinha. Depois a gente veio a ter mais informações, né? Então a gente vê até no Evangelho segundo o Espiritismo falar que Maria não entendia muito bem a mensagem de Jesus, né? Mas a gente vê que não foi bem assim, né? É que Allan Kardec falou conforme o que ele sabia na época. Depois a gente veio a ter mais informações, né? Alexandre, eu não conheço a história de José. Uhum. Mas pela figura que ele representou, eu diria que ele é o arquétipo da aceitação, da resignação, da mansidão. Uhum. Seria mais ou menos isso. Na minha cabeça, ele teve um papel bem importante, né? E a gente viu aqui que ele tinha uma sensibilidade muito grande, né? Durante os sonhos, ele recebia informações dos espíritos, constante, né? No começo da vida de Jesus, e ele já seguia as orientações, né? Então ele tinha uma sensibilidade muito grande, José. Deve ter tido uma vida boa no sentido espiritual, só que a gente não tem muita informação, né? Então vai ficar aí mais para frente, né? Talvez dos espíritos darem mais elementos, né, para a gente. Eu ouvi numa palestra, Alexandre, já faz algum tempo, sobre José. Ele, enquanto ele vivia com o pai e a mãe e os irmãos, ele sofreu muito, porque nessa palestra conta que ele chegou a ser preso, porque os irmãos inventaram coisas sobre ele. Né? José? Os irmãos dele inventavam coisas sobre ele, porque tinha inveja dele, por essa sensibilidade que ele tinha. Não é da José do Egito, não, Inês? Não, José mesmo, esse que foi filho que teve outros irmãos com as servas lá. Não, mas acho que você está falando do José do Egito. Então, existe dois? O José que a gente está falando é o pai de Jesus, né? Marido da Maria de Nazaré, né? Esse José, que tinha outros irmãos lá, que na verdade venderam ele para que levassem para o Egito, é o José do Egito. O José do Egito. Então, tem uma história bem bonita. Dois na história, então. Que é o filho do Jacó, que a gente falou aqui. É o José do Egito. Tá? Eu acho que não é o mesmo José, não. Pelo menos. Né? Tem José. Tem o outro que chama José de Arimateia, mas é outra questão. Vamos sair dos José aqui, senão a gente vai se perder. Isso prova que eu
preciso aprender muito ainda. Todos nós, né, nisso. Obrigada. Todos nós, nada, que isso. Mas... É que é muito José, né? Ai. E interessante também aqui, vale a pena a gente dizer, né? Proclamando o evangelho do reino, né? Evangelho é boa nova, né? Então as boas novas, notícias desse reino novo que ele estava vindo implantar, né? E curando toda doença e toda enfermidade entre o povo. Então a gente vê que Jesus, a primeira coisa que ele começou a fazer é curar. Você imagina, não tinha plano de saúde, pessoal. Não tinha hospital. As condições precárias de higiene, assim, lógico, eles tinham lá as regras deles de higiene, mas era um momento diferente, era um mundo diferente. Hoje a gente tem uma condição muito diferenciada, né? Você imagina o sofrimento do povo. Imagina as dores, a pessoa morria por qualquer coisa, muitas vezes. Então Jesus, uma das primeiras coisas que ele fez é se preocupar com a saúde das pessoas. Saúde física e mental, né? Então, curando toda doença, toda enfermidade entre o povo. Isso aqui é algo para chamar mais atenção, algo para atrair mais a gratidão das pessoas, né? Fazer as pessoas respeitarem um trabalho do que você começar a gerar um benefício desse, né? Então, Jesus, ele começou curando, né? A sua fama espalhou-se pela Síria inteira. E trouxeram-lhe todos os que estavam mal, acometidos de diversas doenças e tormentos, endaimoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. Você vê que ele usou esse recurso da cura física, orgânica, para chamar a atenção. Então a notícia se esparramou rapidamente, né? Problemas do corpo e problemas do espírito. Aqui o Haroldo Dutra, ele até mudou com relação aos outros livros, né, que chamavam de endemoniados, né? Ele preferiu colocar endaimoniados. Ficou um pouco diferente, né? Isso aqui não foi erro de digitação não, tá? Endaimoniados, por quê? Literalmente sob a ação dos daimons, do daimon, do grego, né? Porque o termo demônio vem de daimon, que significa gênio ou inteligência extracorpórea. Né? Gênio ou inteligência extracorpórea, ou seja, um espírito, um ser, uma entidade extracorpórea, né? São os daimons, né? Então ele preferiu usar esse termo endaimoniado, né? Com daimon, né? Que são os obsediados. As pessoas que estavam submetidas à vontade dos espíritos infelizes. Porque a obsessão ela se baseia nisso, né? Eu vou enfraquecendo a minha vontade, e uma outra vontade vai dominando a minha vontade. De modo que aquilo que é bom, eu passo a ver como ruim. E aquilo que é ruim, eu passo a ver como bom. A obsessão tem essa característica. Porque a entidade que vai se aproveitando da fragilidade da minha vontade e da minha fragilidade moral, ela vai mudando o meu modo de pensar, vai mudando o meu modo de agir e de sentir. De modo que eu vejo como coisa muito boa aquilo que é profundamente ruim. E eu vejo como muito ruim aquilo que é profundamente bom. Tanto que, se a gente estiver obsediado, a gente foge de oração. A gente foge de evangelho no lar, a gente foge de casa espírita, a gente foge de leitura elevada. Por quê? Porque a vontade dos espíritos infelizes que eu permaneça na condição negativa, que eu permaneça na obsessão e que eles continuem me dominando. Eles sabem que se eu começo a orar, se eu começo a ler livros elevados, se eu começo a ouvir palestras, tomar passe, né, fazer coisas boas, eu vou sair da obsessão. Não é o que eles querem, né? Os espíritos infelizes. Então, eles procuram colocar pensamentos que levam a pessoa a se isolar de todos aqueles que o podem ajudar. Se isolar dos ambientes bons, se isolar das atitudes boas, né, dos hábitos bons. Então a pessoa
acaba se prejudicando, né? Aqui falou da Síria, né? Toda a Síria começou a vir pessoas da Síria, aqui, ó. A Síria está aqui, começaram a descer aqui para Cafarnaum. Essa região aqui é muito abençoada, assim, nessa época aqui, recebeu muito de Jesus, né? Porque foram tantas as curas. Jesus até falou assim, ai de ti, Corazim, ai de ti, Cafarnaum. Né? Porque se em Sodoma e Gomorra tivesse visto o que vocês viram aqui, elas estavam de pé até hoje. Né? Se tivessem recebido o que eu dei a vocês aqui nessa região, né? Aquelas cidades que foram célebres pela devassidão e tal, elas estariam de pé até hoje. Né? Então, Jesus falava assim porque muitas vezes as pessoas não aproveitavam os recursos que ele trazia. Então ele falava à beira do lago, né? Tanta coisa boa, aqueles ambientes bucólicos, tanta elevação, tanta luz, e as pessoas muitas vezes não davam a importância necessária. Né? Então ele, ai de ti, né? Todas as cidades que estavam sendo beneficiadas que não estavam aproveitando. Né? E seguiram-no turbas numerosas da Galileia, de Decápole, de Jerusalém, da Judeia e do outro lado do Jordão. Quer dizer, de todo lado começou a vir pessoas para serem curadas e para verem Jesus. Né? A notícia dele estava se esparramando. Né? Estão cansados já? Tá, acho que já tá bom, né, por hoje, né? Vocês já estão assim meio... Semana que vem a gente continua, tá? Aí a gente pega o sermão da montanha aí, e a gente dá... Porque aí vai começar a parte moral, a gente está falando um pouquinho de história também, mas agora vai entrar a parte moral, assim, totalmente, tá? Semana que vem a gente continua.